O título da mensagem de hoje é Graça, benefícios e responsabilidades da maior bênção de todas. Aí alguém vai dizer, pastor, não é possível, até na graça o senhor conseguiu achar responsabilidade. Pelo amor de Deus, irmãos, o Evangelho não é uma carta de liberação a uma vida irresponsável e isenta de qualquer compromisso. Pelo contrário, o Evangelho veio trazendo morte. Jesus disse, olha, eu não vim trazer paz, não, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada. Quem já leu isso na Bíblia, dá um glória a Deus. Por quê? Porque nós vamos nos posicionar de modo a guerrear, primeiro contra nós mesmos, e segundo, o nosso posicionamento vai incomodar. Vai incomodar. E é nessa hora que a gente vai ser tentado a desistir e preferir ser os bacanas, os legais. Eu também sou tentado a preferir ser o legal, o bacana, com todo mundo. Eu também. E quem me conhece sabe como eu não gosto de incomodar os outros. Esse dia eu estava conversando aqui com o pessoal, acho que estava a Carla aqui, o pessoal, falei, para eu pedir um favor para alguém, primeiro eu tenho que sondar a pessoa e saber, 3 semanas para frente, se ela vai ser afetada pelo favor que eu vou pedir, quantas gerações dela pode ser atingida. Irmãos, se eu pedir um favor para você que realmente, e às vezes, irmão, a gente diz tanto sim, e quando a gente fala alguma coisa, a gente ouve tanto não. Alguém mais passa por isso? Mas fica tranquilo, os nossos sim estão plantados em Deus. Então, para chegar a esse ponto, sabe, fico, não, porque eu não posso atrapalhar, vai que a pessoa não, e tal, e, deixa eu ver e tal. Então eu também sou tentado a preferir ser, humanamente falando, o legal, o bacana. Mas aí eu tenho um encontro com Ele, e Ele me mostra mais uma vez que eu tenho que ser amor, e amor é ser bíblico. Amor é falar a verdade até o fim. Em amor, corrigir, confrontar, exortar, encorajar, despertar. Que a igreja de Jesus seja encorajada, mas também confrontada, exortada, corrigida nos dias de hoje. Porque precisa muito disso. Porque a gente está todo dia sendo bombardeado lá fora e aqui dentro. O nosso ego é grande. Então, sim, a graça tem benefícios. É a maior bênção de todas. Mas também tem responsabilidades, não é do jeito que muitos estão pensando. Efésios capítulo 2, verso 1 diz, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência, primeiro, e segundo, e de seus muitos o quê? Pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Olha que coisa séria. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Você quer arrumar uma crise, uma guerra com quem não está aberto para Deus? Use a palavra obedecer. Coração fechado para Deus não gosta de ouvir falar em obediência. Vamos lembrar que o pecado entra no mundo através de um ato de desobediência. Não vamos estudar aqui a fundo, foi infidelidade, foi falta de amor, foi falta de entrega, foi ok, mas foi uma desobediência. Irmãos, a gente quer ser vida louca, ninguém manda em mim, ninguém me corrige, ninguém me cobra. O mundo vai nos empurrar para isso, desde pequeno. Quem aqui tem filhos? Quais foram as palavras, ou a palavra, usando uma palavra, que mais a gente precisou usar com os nossos filhos no comecinho da vida deles? Não, por favor, fala para mim, qual a palavra? Por que você não vai me responder? Me responde, qual foi? Ah, não é a palavra, porque a natureza humana se inclina a não obedecer, a não se sujeitar. Em contrapartida, aí a gente começa a fazer alguns paralelos. Por exemplo, Israelzinho. Israel, faz isso aqui não. Tá bom, mas pode deixar, o Inho vai fazer para mim. Não, o Israel vai fazer. Porque a gente não gosta de obedecer. Mas pior do que obedecer, é a gente sentir que ficou para trás. E que outro foi colocado no nosso lugar. Verdade ou não é, gente? Tem gente que fala, pastor, eu nunca tinha pensado assim, vou usar essa psicologia. A Luciene começou a rir e falou, pastor, eu tenho 2 filhos. Tá ótimo para mim, encaixou. Você pede para um o que você quer do outro. A Bíblia diz isso, que um pai pediu para um filho, filho, vai, faz isso. Não, pai, não vou. E disse para o outro, filho, vai, faz, pode deixar, pai, que eu vou fazer. O que disse que ia fazer, fez. Não, e o que disse que não ia fazer, foi lá e fez. Talvez pensando que o outro ia fazer, ele falou, não vou ficar por baixo, foi lá e fez, deu certo.
que a gente está fazendo diante da palavra de Deus? Nós somos os filhos que falam bonitinho, mas fazem feinho, não fazem nada, cruzam os braços. Porque note que a Bíblia vai falar desses dois filhos e vai falar de um pecado. Qual foi o pecado? Omissão, não fizeram o que era para fazer. Não diz que nenhum dos dois saiu, prostituiu, adulterou, usou droga, que roubaram alguém, que tocaram terror, que levantaram o ídolo, que fizeram feitiçaria. Só diz que foi omisso. Não pense que você está na cadeirinha da omissão, bonitinho, indo para o céu. Acorda, crente. A cadeirinha da omissão é uma cadeira oferecida pelo diabo. Porque se a igreja não for sal no prato, na mesa dos outros, ela não serve para nada. Sal dentro do saleiro não muda a vida de ninguém. Pastor, vem para a igreja domingo, ok, sal dentro do saleiro. E depois? Não, pastor, porque eu sou luz, no meio do monte de lâmpada, loja de lâmpada, aquele monte de luz acesa. Qual a diferença está fazendo lá dentro? Nenhuma. Quando ela sai de lá, vai para a casa de alguém, vai para a vida de alguém, é que faz a diferença. Irmãos, esse mês, em nome de Jesus, que a gente venha entender que a graça redentora é o preço pago que a gente não conseguiria pagar, mas o compromisso de agora fazer pelo outro o que ele não merecia também receber, porque eu recebi sem merecer. Se eu fosse resumir, é isso. Dá até para fazer um recorte aí desse trecho, viu? O que seria, em poucas palavras, essa visão de graça redentora que estamos vivendo, que é para a nossa vida, mas estamos mergulhando no mês de abril? É o preço que eu e você não conseguiríamos e não poderíamos pagar, e Deus pagou na pessoa de Jesus na cruz. Mas consigo traz a responsabilidade de agora nós compartilharmos com outros que não merecem, porque nós também não merecíamos, e Ele foi lá e pagou. É disso. Estávamos mortos por causa do pecado, muitos pecados. Mas interessante que Paulo vai dizer desobediência e muitos pecados. Sabe por quê? Desobediência é pecado. É ou não é, gente? Mas Paulo destaca, na lista de pecados, ele podia falar prostituição. Ele podia falar idolatria ali. Ele podia falar outro pecado. Fala, irmã Elisângela. Mentira. Mas ele destaca qual? Desobediência, porque muita gente acha que não obedecer uma direção não é pecado, é só pensar diferente. Deus já sabe as desculpas que vão ser criadas para a gente conviver com elas na nossa mente. E aí Deus fala assim, eu preciso deixar bem claro, porque tem uma turma que vai ser cabeça dura, e eles vão achar que, não, isso não é desobediência, é que eu não tenho que pensar igual aos outros. É porque, não tem que pensar igual aos outros, não mesmo. Mas entre a palavra de Deus e qualquer outro argumento, a palavra de Deus. Entre uma instrução de Deus e qualquer outra direção, a instrução de Deus. O problema é que às vezes, como o Lê falou hoje aqui no início, a gente quer pescar o que a gente gosta. Essa instrução de Deus me beneficia ao meu estilo de vida, ao que eu quero, aos meus sonhos, meus projetos, não vai atrapalhar, não vai me incomodar. É isso. Deus não é porco para receber de mim o resto. Deus é o Senhor, Ele é o primeiro na minha vida. Desobediência, estilo de vida, o espírito que opera no coração dos que se recusam ao quê? Ele é o espírito que opera no coração. Olha aí o final, gente. Ele é o espírito, o diabo está falando aí. O espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Gente, está escrito onde isso? E que espírito que é esse? Que espírito que é esse? Vocês têm medo dele? Que espírito que é esse? Que influencia o diabo? Mas a Bíblia está dizendo que ele opera no coração de quem se recusa ao quê? Então desobedecer não é só pensar diferente, é deixar o diabo entrar no seu coração. Eu tenho um comando, mas eu prefiro as minhas justificativas. Eu tenho uma palavra, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Mas eu tenho porque a minha vida, sabe Deus, a minha vida. Aí eu imagino Deus falando assim, ei, sem mim, sem essas palavras, sem uma casa de oração, irmãos, profetas, sacerdotes, sem uns aos outros, você nem teria mais sua vida, você nem teria sua família, você não teria seu carro, você não teria seu casamento, você não teria seu emprego, você não teria sua empresa, você não teria sua saúde. Só que você, quando conquistou, começou a achar que é alguma coisa, e deixou um espírito que não é o de Deus entrar no seu coração e tomar o controle da sua vida.
Aí alguém diz assim: eu não acredito que o pastor vai conseguir usar o tema graça redentora e tornar isso negativo. Não, positivíssimo. É realinhamento da visão para viver a verdade. Irmãos, eu vou continuar pagando preço, eu vou continuar sendo, quando preciso, apunhalado, abandonado, traído, ferido, mas eu não vou negligenciar a palavra. Eu quero chegar diante do meu Deus e responder só pelos erros que cometi, não pelo que eu não fiz e devia ter feito. Porque errar a gente vai errar, vai ou não vai? Eu não estou falando de consciente, não, quer saber, eu vou errar. Hoje quando terminar o culto eu vou dar um soco na cara de alguém, não é isso, não é o planejado, programado. A gente pode escorregar. Agora eu não posso planejar ser omisso quanto à verdade, ainda que isso custe para mim alguns narizes torcer o nariz. Mas um dia essa pessoa talvez esteja no fundo do poço, ela se lembre e diga: meu Deus, como eu queria estar diante do profeta, que me falava as verdades que eu não queria ouvir, mas que foram saúde para a minha alma, que me sustentaram de pé por tanto tempo. Eu não sei, ou na verdade eu sei, porque o Espírito Santo está soprando. Tem gente em casa, afastado daqui, que está ouvindo isso agora, que assiste escondido, que acompanha em off. Deus está falando com você, Ele te ama. Para com isso. Não importa o que está tentando te barrar, você é bem-vindo, volta logo, antes que Jesus volte e não dê tempo de você voltar. Agora isso serve para quem está dentro, isso serve para quem está no altar. A posição geográfica, altar ou essa plataforma não significa nada. É onde está o coração. É o que estamos oferecendo a Ele. Eu vivo para Deus, para servir a Deus, para o reino, para a obra. Como é que eu posso não estar aqui? Como é que eu posso não estar aqui? Como é que o meu coração pode não estar aqui? Cuidado com o que está tomando o seu coração. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Vou procurar, eu quero completar essa mensagem hoje. Talvez Deus é que manda. Presta atenção que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso e a nós hoje. Cuidado, porque esse pecado da desobediência e os outros muitos pecados fazem nós ficarmos o que está escrito aí? Desconectados e mortos. Por causa do quê? Da desobediência. Essa é a natureza do ser humano, isso é o normal. O ser humano nasce, começa a viver na desobediência, aí alguém diz assim: pastor, criancinha, e não sei o que, está ali o guguzinho, está ali a Mel, não tem pecado, mas já tem desobediência. E não por acaso Paulo diz: primeiro a desobediência, depois o pecado. A Cibele fala assim: menina, é hora de mamar para ir dormir. Ele ri, tira onda, tem nem tamanho para isso. Aí vai entrar na fase da Mel, aí toca o terror mesmo. Ninguém manda em mim, quero ver quem vai mandar em mim. Eu sei que eu sou o xodó da casa. Acabou. O único incomodado comigo aqui eu já ganhei, que é o Gui. Ele estava reinando, já ganhei ele também, e acabou. Porque a gente quando chega ao mundo, a gente é folgado pra caramba, porque está todo mundo babando em cima da gente. E a gente percebe, é impressionante como a criança, o bebê percebe. Quem já viu isso, que o bebê percebe? Percebe. Gente, é só ver o charmezinho, as gracinhas que eles fazem, eles percebem. E nos manipulam. Você pensa assim: não, eu controla nada, ele manipula a família inteira. O Israel com 3 anos então. Gente, quem assistiu aquele filme Poderoso Chefinho? Baseado no filho que eu gerei, o segundo. O cara pegou ali, foi um profeta que escreveu, pôs na tela. Eu fui lá, vi a profecia e não orei direito e ela se cumpriu. Pensa, gente, só falta o terninho. Colocar um terninho no Israel, irmão, pode pôr ele para gravar. E aí cabe a nós ir descobrindo os limites em amor, para que eles entendam. É fácil? Não. É assim que às vezes Deus tem que lidar com a gente. Para Deus está tão claro e para a gente está tão difícil, a gente é tão teimoso. Mas quando a gente enche a fralda, quem que pega a gente de novo? Deus. E a graça é a maior bênção de todas, disparada. E ela vem nos reconectar e vem nos trazer vida, e não apenas a vida terrena, mas a vida eterna. Mas ela também traz consigo responsabilidades. Quer continuar conectado com Deus, alguém? Então comece a dizer não à desobediência.
e aos muitos pecados. Pastor, eu vou terminar a vida conseguindo zerar isso? Não, não vai. Mas quanto mais eu e você avançarmos, melhor a gente vive aqui. Porque alguém pode dizer, não pastor, mas eu vou morrer ainda tendo algum pecadinho, aquela coisinha, não estou falando de viver, sabe, pecado, a Bíblia diz que há pecados que são para a morte, não é disso que eu estou falando, mas a gente vai partir ainda sendo imperfeito, você concorda comigo? Ok, mas eu não tenho que partir, não tendo amadurecido, crescido, frutificado. Eu não posso partir sendo o mesmo de quando eu estava no meio da caminhada. Eu preciso continuar avançando em fé. Eu preciso desfrutar daquilo que Deus prometeu para mim. E sabe qual é o nível que Deus tem para você desfrutar essa semana? O nível que você está disposto a amadurecer. A gente quer desfrutar coisas novas, quem quer? A gente quer níveis maiores de conquista, alguém quer? Só que para isso a gente vai precisar ser realinhado, corrigido, a gente vai ter que ter mais disponibilidade para Deus. Muda o nível, gente. Muda a atenção. Presta atenção de forma bem simples. O nível de atenção e concentração, dedicação, de alguém que vai tirar a habilitação. Uma pessoa com um carro pode matar alguém? Pode se matar? Ok, é brincadeira então? Mas aí ele vai começar fazendo lá o teórico. É importante? E o nível de atenção tem que ser igual ou maior do que quando ele for para o trânsito? Menor, igual ou maior? No teórico, menor. Ainda que seja importante. Se ele distrair ali, na hora de responder uma pergunta teórica, quem morre? Ninguém. Ele pode reprovar ali e reprovar ali até ele aprender e ser promovido. Ok, eu não estou dizendo que não seja importante, presta atenção. Mas quando ele vai para a rua, meu irmão, ali não tolera muito erro. Porque um erro ali pode ser fatal. O que é isso aí? À medida que a gente quer avançar níveis, a gente vai ter que ter mais atenção, mais disposição, mais concentração, mais tempo. E na verdade a igreja anda exatamente na contramão disso. A gente chega arrebentado e dá tudo de si para Deus. Deus começa a remendar, restaurar, refazer, ressuscitar. A gente começa a dizer, Deus, não tenho tanto tempo, não dá, não dá, não dá e não dá. E a gente diz que quer acessar os níveis mais altos, mas a nossa entrega para Ele é cada vez menor. A gente começa a dar esmola para Deus, mas quer acessar a riqueza dEle. Que hipocrisia. Desconectados, mortos, por causa da desobediência. Essa era a realidade da minha vida, da vida de mais alguém. E aí, pastor, como é que faz? Como é que faz para eu me reconectar? Ah, Deus tem graça disponível, sim, mas a pergunta é o nosso estilo de vida hoje. A forma como estamos vivendo. A lista de afazeres e prioridades que estabelecemos mostram que estamos mais ligados a Deus ou a nós mesmos? A Deus ou ao mundo? A Deus ou ao pecado? Com quem e em quem estamos ligados, apegados, conectados? Olha o que diz João 15, segura o Efésios que a gente já volta, bem rapidinho, João 15. João capítulo 15. Nosso estilo de vida é bem apegado a Deus ou é mais ou menos apegado a Ele? João 15 verso 1 diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, condição, estando e que, onde? Em quem? Em mim, Jesus falando, estando em mim. Todo ramo que estando em mim dá fruto, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Ele faz o quê? Corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Há uma diferença entre ser cortado e podado. Cortado, acabou a conexão. Podado, foi estreitado, foi lapidado, foi moldado, foi polido, e a gente poderia ficar aqui. Podado já é a própria palavra. Para quê que ele faz isso? Ele poda para que produza ainda mais.
vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Pastor, por que eu preciso vir para a igreja? Para continuar sendo limpo. Porque ninguém é limpo sozinho. Ninguém é limpo sozinho. Aí diz assim, ó, vocês já permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que façam o quê? Permaneçam, não é estejam um dia, dá uma passeada, permaneçam, é consistência em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz o quê? Muito fruto. Agora vamos ler bem forte a parte final. 1, 2, 3, vai. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, ou sem mim nada podeis fazer. E eu já preguei sobre isso algum tempo atrás. Não, pastor, eu conheço uma pessoa que fez, e construiu, e conquistou, e casou, e foi feliz com a família. Joia. O que essa pessoa fez para o reino de Deus? Nada. Jesus veio dizendo, meu reino aqui não é desse mundo, não é do jeito que vocês estão pensando. Querem fazer alguma coisa que tenha relevância para a eternidade, para o reino, precisa estar apegado a Ele. Sem Jesus a gente não faz nada para a eternidade. Sem Jesus a gente não faz nada de relevância para a eternidade. Nada, nada. É o que a Bíblia diz e eu acredito na Bíblia. Mais alguém? Põe o Salmo 91:14 na Almeida Revista e atualizada para mim, por favor. ARA, Salmo 91:14, eu amo esse versículo, fazia tempo que eu não citava, na vigília sexta eu citei. Salmo 91, verso 14, Almeida Revista atualizada. O Senhor diz, não, Almeida Revista atualizada, porque a mim se apegou com amor, isso aí é graça. Presta atenção na graça, quem livra? Mas há uma responsabilidade nossa, de quem vai ser livrado, fazer o quê? Se apegar com amor é a primeira parte. A segunda parte, final, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Deus põe alto retiro, Deus põe a salvo aquele que conhece. Deus salva aquele que se apega. A graça é Deus livrando quem não sabe se livrar sozinho. A graça redentora é Deus pagando a conta de quem não tem condições de pagar sozinho. Mas a condição, porque tem uma condição, não para receber a graça porque ela está disponível, mas para acessá-la. É o exemplo que eu dei das canecas aqui. Se eu estou com as duas mãos cheias, você quer me dar um presente, eu consigo receber? Eu preciso abrir mão, eu preciso renunciar, eu preciso pegar algo novo. A condição é me apegar a Ele. Eu vou em um restaurante e Deus diz assim, ó, nesse restaurante, entro, a porta é bem no meio do restaurante, aí tem o lado de cá e o lado de lá, não vou falar esquerda e direita que vai dar ruim, aí alguém vai politizar, né? Mas o lado de cá, que para mim está um grupo, e o lado de cá, que para mim Deus diz assim, ó, quem está sentado do lado de cá, eu pago a conta. Quem está sentado do lado de lá, não. De cá eu pago, de lá não, ok? Aí você entra no restaurante que Deus está pagando a conta. E você podia sentar do lado de cá, que Deus diz que paga a conta, mas você senta do lado de lá. Você está no restaurante que Deus está pagando a conta, você vai comer e no final das contas você vai ter que pagar. Porque você não se posicionou do lado certo. Porque você não se apegou a quem deveria se apegar. Porque você não obedeceu ao comando. Não, peraí, se Deus vai pagar a conta, que diferença tem? Esse lado do salão, outro lado do salão. Meu irmão, para de questionar quem está pagando tua conta. Mas tem gente que é chato pra caramba. Deus está pagando a conta da pessoa e ela ainda quer argumentar por que Deus paga a conta desse jeito. Aí sabe o que Jesus vai chamar isso aí? De que Jesus chama isso aí? Satanás. Quando Jesus diz, olha, eu vou morrer, eu vou para a cruz, eu vou isso, aquilo, aquilo outro. Aí Pedro, não, de maneira alguma, eu quero ser salvo, mas não pode ser assim. Onde já se viu? É mais ou menos isso. Aí Jesus diz, que sabe quem está falando no interior de Pedro. Para trás de mim? Para trás de mim? Satanás, você me serve de pedra de tropeço. Não vem querer contender com o jeito que Deus escolheu fazer a obra.
O problema é que a gente quer argumentar, a gente quer debater o jeito que Deus quer fazer a obra dele, gente. Ah, Deus, por que o Senhor não opera desse jeito logo? Deus, por que não é assim? Por que a igreja não é assado? Por que o comando... Ei, está na hora da gente voltar à essência, humildezinho, onde a gente diz, eis-me aqui, Senhor. A gente precisa voltar a ser o Samuel, que está começando a conhecer a voz de Deus, e Eli, que já é um velho, desobediente, engessado, se tornou duro, bruto, parou de ouvir. E aí o Eli, quando sabe que o Samuel está ouvindo a voz de Deus, ele diz, quando essa voz te chama mais uma vez, diz, eis-me aqui, Senhor, pode falar que o teu servo está te ouvindo. Eis-me aqui, Senhor, eu não sei, eu não compreendo ainda, eu não conheço tanto, tem mistérios de Deus. Irmão, quem acredita que Deus tem coisas ocultas ainda para revelar na sua vida, coisas novas para fazer na tua vida, dá um glória a Deus. E por que você acha que você sabe como que tem que se portar? Se é coisa oculta e nova. Você vê como que a gente se contradiz? Você vai aprender algo novo, você já sabe como fazer? Ok, mas Deus vai dar um comando novo e a gente quer estabelecer como que a gente vai cumprir. Deus dá uma direção, a gente diz, não Deus, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deus, a gente quer encaixar Deus na nossa listinha, mas quer que Ele faça o que Ele prometeu fazer. Quem se apega com amor é livrado. Jesus diz, quem está apegado em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso é sério. A graça está disponível, mas é preciso estar apegado a ela. Pastor, não me convenceu. Eu não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para pregar a Bíblia. Volta em Efésios capítulo 2, verso 3, deixa eu te mostrar. Não, peraí, antes de Efésios, põe em Mateus 6, para mim, do verso 19 ao 21, bem rapidinho, antes de eu voltar no Efésios, presta atenção nisso. Mateus 6, versos 19 ao 21. 19, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e as ferrugens os destroem, e onde os ladrões arrombam as casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Presta atenção que aqui Jesus não está sendo contra a pessoa prosperar. O que Ele está dizendo é, não viva pelos tesouros desse mundo. Conquiste-os, prospere-os, mas viva pelos tesouros eternos, porque esse ninguém nunca vai tirar de você. Se você tiver um dia que você precisar decidir entre o tesouro terreno e o eterno, deixa o terreno, viva simples, come um ovinho frito, está ótimo, mas não abra mão do tesouro eterno, não abra mão do seu propósito em Deus, não troque sua bênção por um prato de lentilha. Isso é sério. Por quê? Porque isso é um sinal que você dá para o céu. Qual sinal? Verso 21, põe aí para mim por favor. Onde seu tesouro estiver, na escolha entre o terreno e o eterno, onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. E se o meu coração está apegado aos tesouros desse mundo, eu não me apeguei a Deus ainda com amor. Eu ainda não estou apegado à videira verdadeira. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Agora vamos no Efésios 2, verso 3. Gente, ficou claro que Deus não é contra você prosperar? Amém. Desde que a sua prosperidade não comprometa seu propósito, sua essência em Deus, seu chamado. Esses dias eu tenho feito alguns projetos de uma transição de uma empresa, e tem sido bem intensos, e eu tenho sido bem firme comigo mesmo, e com todos os envolvidos, até onde eu posso ir, e até onde eu não vou, ainda que isso me dê muito dinheiro, eu tenho um propósito que está acima do dinheiro. Serve eu ir até aqui? Serve, então conta comigo. Não serve, então eu estou fora. Ao longo da caminhada eu recebi propostas, eu não sei se o Zé Paulo soube ou vai lembrar, quando a gente começou a Família de Cristo na garagem, um casal precioso, o irmão chegou e falou: pastor, eu tenho como colocar o senhor de gerente lá em São Paulo, de uma organização, não sei se o Gu também vai lembrar, da Confederação Brasileira de determinada coisa. Eu é que estou montando o projeto, eu que organizo, é um salário bom, é isso, aquilo, aquilo outro. Falei, mas e aí o tempo? É assim, assim, assim. Falei, vai me atrapalhar na obra. Obrigado. Continuei andando de carro emprestado, morando de favor, vivendo mais simples, mas vivendo meu propósito. Se ele falasse, não pastor, dá para fazer, dá para
sabe, assimilar as duas coisas. Joia, era uma proposta linda. E ele não veio para me atrapalhar, ele veio para me abençoar. Mas eu vi que ia comprometer algo que é inegociável. Sua família é inegociável. Sua estrutura espiritual é inegociável. Sua saúde, seu ministério. Nenhuma dessas coisas é de pouco valor. Não é. Isso é que tem valor. É o que é verdadeiro, é o que é para valer. Cuidado para não bagunçar a ordem das coisas. Efésios 2, verso 3, diz assim, ó. Todos nós, quantos de nós? Todos, vivíamos desse modo. Que modo, gente? Lembra que a gente terminou o verso 2 dizendo, eles se recusam a obedecer? É coisa séria. Por causa é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Verso 3, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores do quê? Da ira, como os demais. Põe para mim aí o próximo tópico, por favor. A quem nos apegamos e entregamos o nosso melhor? Onde está o nosso coração? A quem nos apegamos com amor? Em que videira, porque Jesus disse que ele é a videira verdadeira, então as falsas vão tentar nos seduzir. Em que videira estamos apegados? Qual espírito estamos ouvindo, da verdade ou da mentira, da obediência ou da desobediência? A quem nos apegamos e entregamos o nosso melhor? Revela onde está o nosso coração. E também, gente, isso aqui é forte demais, é sério. E também aponta que tipo de futuro teremos. Porque em João 15 Jesus diz que quem se apega a Ele vai pedir o que quiser e vai receber, porque sem Ele não podemos fazer nada. No Salmo 91, Deus promete que quem se apegar a Ele com amor, Deus vai livrar. Quem conhecer mais o nome dEle, e Apocalipse vai dizer que o nome pelo qual o Senhor é chamado é a palavra de Deus, Ele é conhecido pela palavra. Quem procura conhecer o nome, quem procura conhecer a palavra, Deus diz que Ele vai colocar num lugar de destaque, a salvo, em um alto retiro. E por fim, em Mateus, que a gente acabou de ler, Jesus vai dizer que a gente precisa escolher a que Senhor nós vamos servir, porque há um galardão eterno quando escolhemos servir a Deus. Está claro até aqui, gente? Alguma contradição na palavra? A graça é uma bênção, mas tem responsabilidade com ela? Sim. Eu preciso escolher, eu preciso obedecer, eu preciso me apegar. Se eu não quero escolher, se eu não quero obedecer e não quero me apegar, eu não posso esperar o fruto completo da graça sobre a minha vida. Por quê? Vamos continuar lendo Efésios 2, vem comigo, verso 4. Agora é incrível essa parte, ó. Mas Deus é tão o quê? Tem gente que não serve a Deus de jeito nenhum, mas serve a qualquer milionário que aparecer. Esse milionário vai mudar a minha vida. Se soubesse o quanto Deus é rico, nem que fosse por interesse ia servi-lo, nem que fosse por interesse. Gente, não é de se espantar que tem gente prosperando, mas não é nem por amor, é por interesse. Mas a pessoa pega os princípios de Deus e pratica. Mas e aí, pastor, Deus vai honrar essa pessoa? Deus não é questão de honrar a pessoa, Deus vai honrar a palavra dele. Ele diz, assim será com a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. A pessoa com princípio, Deus honra a promessa. Mas se essa pessoa não ama a Deus para o céu, para a eternidade, ela vai perder a maior bênção de todas, ainda que ela seja próspera, rica, próspera entre aspas, bem sucedida aqui na terra. Está dando para entender? Você quer um exemplo bem simples? Quem conhece um judeu pobre? Pastor, eu conheço um judeu pobre. Quem conhece um brasileiro pobre? Não briga não, calma. Conhece americano pobre? Sim. E irmãos, aí eu falaria, país e país. Volto à pergunta, conhece um judeu pobre? Porque muitos deles, apesar de não reconhecerem Jesus como Messias, de não serem cristãos, e de sem Jesus não irem para o céu, sem Jesus ninguém vai. Sem a graça de Deus revelada em Jesus através do sacrifício da cruz, não vai. A
apesar de não irem para o céu, vão continuar tendo uma vida bem-sucedida financeiramente, estável aqui na terra. Porque Eclesiastes diz que Deus faz o sol nascer para o justo e para o injusto ou ímpio. Deus não faz acepção de pessoas. A mesma oportunidade que tem lá fora para quem está servindo a Deus, tem para quem não está servindo a Deus. É isso que muita gente não entende. Eu lembro quando o irmão foi falar para mim de uma situação que ele estava vivendo, ele foi pedir oração, e no pedido de oração dele, surgiu um negócio para mim, e de mim já surgiu um negócio para outras pessoas. E essa pessoa me pediu oração: pastor, eu preciso isso, tal. Mas como é que é? Não, é que a pessoa foi ampliando os negócios, e essa pessoa vive no pecado tal. É engraçado que crente é um barato. Crente rotula a pessoa pelo pecado que ela vive. Fulano que não é da igreja que é não sei o quê, fulano que não é da igreja que é... Eu não posso nem falar hoje, que qualquer coisa que a gente falar hoje poderá ser usada contra você no... bagunça aqui da terra, do Brasil. Mas eu vou continuar pregando com muito amor e muito fervor. Aí eu fiquei pensando comigo, eu falei: mas ele acha que só porque essa pessoa vive nesse pecado, ela não pode pensar, empreender e ser bem sucedida nos negócios? Pode. A única coisa que o pecado, a única entre aspas, tá, pelo amor de Deus, a única coisa que esse pecado impede essa pessoa é de acessar o céu, a maior bênção de todas. Que triste, vai ser tão bem sucedida na terra, mas não vai viver o melhor de tudo, que é o céu. Eu vou para lá, mas alguém dá um glória a Deus aí. Mas eu não preciso viver mendigando aqui na terra. A graça também me abre portas aqui na terra, e eu quero acessar todas as portas que Deus tem para mim. Se é de Deus eu quero. Mais alguém? Fala aí, se é de Deus eu quero. Se é de Deus eu quero. Mas não pode ser frouxo. Em Apocalipse ele diz: eis que pus uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Quem já leu isso? Quem já citou essa promessa na sua vida? Mas você continuou lendo, e mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Deus, o Senhor prometeu pôr uma porta aberta diante de mim que ninguém pode fechar. Pois é, e eu pus, e você é frouxo. Você disse que não tem força, que não tem condições, que não tem tempo e que não dá. Ele diz: eu pus a porta aberta, ninguém pode fechar, mas eu não vou te empurrar. O livre-arbítrio de você eu não tiro. Olha que coisa incrível. A gente fica assim: o diabo está me atrapalhando, o diabo está me atrapalhando. Aí o diabo olha e fala assim: eu? Nem eu sou tão preguiçoso igual você. Nem eu sou tão acomodado igual você. Nem preciso encostar. Eu estou com medo de chegar muito perto de você e me dar sono. Porque Deus colocou uma portona aberta dessa para você, e você fica dizendo: eu não posso, porque minha vida é difícil, porque minha família, porque minha casa, porque meu trabalho, porque minha doença, porque meu pecado, porque meu inferno, caramba. Para com isso. Comece a se portar como um filho de Deus, uma filha de Deus, e dizer: em Cristo eu posso, porque dele, por ele, para ele eu vou avançar. Todas as coisas, todas as conquistas, todas as forças renovadas, todas as oportunidades que vier do céu, eu posso para a glória de Deus, mesmo que eu tenha pouca força. É disso que a Bíblia diz quando fala: diga ao fraco eu sou. Se Deus abriu uma porta e eu estou fraco, Deus não abriu a porta só para ficar olhando. Aí olha com os olhos e lambe com a testa. Deus abriu a porta para eu acessar. Mas pastor, eu não tenho força. A graça nos abriu uma porta. Eu não tenho força, eu me apego a Deus e Deus me leva lá para dentro. Se apega a Deus, que Deus te leva lá para dentro. Gente, isso está... Nossa Deus, a Bíblia é incrível. Eu não sei por que você não lê a Bíblia. Eu não sei, tem gente que não lê na Bíblia. Não acredito nisso. Tem um plano de leitura, pega lá, joga no grupo de novo. Lembra de postar hoje de novo o plano de leitura da Bíblia. Pastor, mas eu já perdi 2, 3 meses. Pois é, não perde os outros 8 que tem pela frente, vai. Acorda enquanto é tempo. Em vez de ficar lamentando 2 que você perdeu, agarra os outros 8 que estão pela frente. Porque a gente tem esse costume de se apegar ao negativo. Se eu tivesse... Pois é, você consegue voltar em fevereiro e começar? Não. Então pronto, o que você tem pela frente é isso. Faça o melhor que você pode com o melhor que você tem. O que a gente tem é de abril em diante. Então faça. Leia. Cresça, mergulhe. Vai pagar um preço um pouquinho maior no começo. 2 meses, se você ler 2 dias, todo dia, o correspondente a 2 dias, em 2 meses você já zerou. Pronto. Os capítulos de 2 dias. Você lê o capítulo de 1 dia e meio, em 3 meses você resolveu isso aí. Aí o resto você vai só andando na mesma pegada que todo mundo. Acabou. Enfim, irmãos, quem é um exemplo vivo disso? O ex-paralítico que estava à porta do templo. A Bíblia diz em Atos que Pedro e João vão para o templo adorar a Deus, e tem um paralítico ali pedindo esmola. Pedindo o quê? E Pedro olha e diz: nós não temos esmola, Pedro e João, mas o que temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Estendeu a mão. O cara não ficou olhando e falou assim: você não está entendendo? Você está me esticando a mão.
Eu sou paralítico desde o ventre. Há quantos anos aquele homem era paralítico? Alguém lembra? Aprenderam, eu preguei recente. Eu acho que foi numa quarta profética, se eu não estiver enganado. Quem vem na quarta pega uns mistérios, quem não vem não pega. Pastor, eu assisto de casa. Bacana, pelo menos a palavra você pega. A unção do jeito que está aqui. Bom, vamos lá. Deve ser muito difícil a sua vida. Ei, eu quero acessar novos níveis, eu tenho que ter uma nova postura. Aquele homem esticou a mão. Ei, eu não consigo imaginar como é que eu posso ficar de pé. Como é que eu vou ter força nas pernas, acidez, sabe, 40 anos. Não é brincadeira. Nunca andou. Mas quando Deus opera, aquilo que a gente nunca fez, se torna uma dança diante dele. Aquele homem entrou no culto, na igreja, no templo, saltando e louvando a Deus. Quando ele poderia fazer igual a gente, dar um monte de desculpa e dizer: vocês não estão vendo a minha situação? Vocês estão de brincadeira comigo? Se vocês falassem pelo menos que, não, sabe, vem cá, aos pouquinhos, movimenta, mexe um pé, mexe o outro, agora vamos lá. Não, irmãos, tem hora que Deus vai dar para a gente a oportunidade de virar por completo a nossa vida, que essa seja a semana da grande virada de chave, na vida de quem crê e na vida de quem não é frouxo. Assume sua postura e vai para cima, porque não adianta Deus abrir porta para a gente frouxa. Mas já falei, Zé, foi sem filtro essa. Gente frouxa fica contra-argumentando. Eu não posso, não dá. Aí chega uma hora que Deus para de abrir porta. A hora que despertar, vai. Irmão, tem gente que, pelo amor de Deus, a pessoa parece que ela quer mostrar para todo mundo que ela está sofrendo. Acabou o culto, pastor, deixa eu atualizar minha lista de sofrimento, pastor. Essa semana, não é compartilhar pedido de oração, é atualizar a lista de sofrimento. Desperta e começa a atualizar gratidão. Minha lista de agradecimento. A semana foi difícil, mas olha como Deus cuidou, olha como Deus guardou. Até aqui me ajudou o Senhor. Glória a Deus, vamos para cima que tem mais agora. É cristianismo. É uma vida de desafios, sim. Mas tendo Deus com a gente em cada desafio. Eu creio nisso. Mais alguém? Vamos continuar aqui. Versículo 4 ainda, Mas Deus é rico em misericórdia e nos amou tanto. Gente, eu acho tão lindo quando Israel olha e fala assim: eu queria tanto papai. Geralmente ele fala isso quando, esse ano já está melhor, mas até ano passado, quando ele tinha que entrar na escola e ele não queria entrar na aula, então o papai era tudo para ele. Eu quero tanto papai. Tipo, entre o papai e a escola eu prefiro o papai, então eu vou fazer uma média. Eu quero tanto. Alguns já ouviram Israel falar esse tanto. Gente, esse tanto é a coisa mais linda, porque Deus amou tanto. Olha para quem está do lado, diga: Deus te amou tanto. Diga: Deus te amou tanto, que Ele não concorda em você continuar vivendo debaixo das mesmas desculpas. Então acorda. Deus é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quem é que está vivo? Se Deus fez quando você estava morto, imagina agora que você está vivo, irmão. Acorda e olha para a vida gloriosa que tem pela frente. Se tem alguém nos assistindo aqui pensando que era o fim, quero morrer, acorda. Quando você estava morto, sem esperança, sem a palavra, sem a graça, sem nada, Deus te chamou e disse: eu vou trazer a vida. Agora que você conhece a palavra aqui da vida, imagina o que Deus, a grandeza do que Deus tem pela frente para nós. Irmão, Deus tem muita coisa boa para mim. Como a Bíblia diz, pereceria sem dúvida se eu não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu vou ver a bondade de Deus ainda aqui. No meio de tanta maldade que cresce lá fora, de dentro de nós vai jorrar a bondade de Deus. De dentro da igreja vai jorrar a bondade de Deus, a luz de Deus, o tempero de Deus para essa geração. Mas essa bondade não vai se manifestar enquanto você fica no seu sofá encostado. Tenha o seu tempo no seu sofá, mas desperta e comece a exalar o bom perfume de Cristo. Porque tem gente esperando ver a bondade de Deus, e a bondade de Deus precisa estar em movimento. Bondade de Deus guardada num cofrinho não resolve a vida de ninguém. É a pessoa que guardou dinheiro no colchão, passou a vida inteira com uma vida miserável. Quando morreu, descobriram que estava cheio de dinheiro lá no colchão. Tinha cruzeiro, cruzados novos, cruzeiros reais. Tem gente que sabe nem do que eu estou falando.
Aquela pessoa poderia ter sido uma pessoa próspera, bem-sucedida, mas ela enterrou. Domingo passado nós falamos sobre isso, enterrar os talentos. Quem lembra disso? Seus talentos estão produzindo o que para o reino de Deus? A graça também cobra. Cobra, pastor? Vou mostrar na Bíblia. Ou hoje ou domingo que vem. Também cobra. Também cobra. Ah, pastor, eu não li isso não. Então você vai ler. Tudo está na Bíblia. A gente precisa se movimentar. A gente precisa fazer esse sal temperar a vida de alguém, essa luz iluminar o caminho de alguém. Deus amou tanto, Deus é tão rico em misericórdia. Versículo, ainda o 4. É pela graça que... Não, 5 aliás. É pela graça que vocês são salvos. É pela o quê? Pastor, então pronto, a graça faz tudo. Ok, paga a conta. Mas escolher em que lado do restaurante eu vou sentar, na que Deus está pagando a conta ou não, é a gente que decide. Pastor, da onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. Vem comigo, vamos ler a Bíblia, gente. Verso 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo, e nos fez o quê? E nos fez o quê? Sentar com Ele. Ei, a graça não é um cantinho. Ai, eu não sei se eu já falo. A graça não é um cantinho do lado de fora, na soleira da porta, ou um cantinho na sala, para a gente mendigar alguma coisa. A graça é um lugar à mesa, junto com Deus Pai, através do sacrifício e da conta paga por Deus Filho. Já vou mostrar isso para você. Mas eu não aguentei, eu tive que soltar esse spoiler. Ai, Jesus. Gente, eu fiquei impactado quando eu li isso aqui. Impactado, a Bíblia é linda, eu te amo. Jesus, lindo, ó. Pois Ele, verso 6, 7, não, 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele, nos domínios, ou nas mesas, ou nas salas de banquete, onde? Onde, gente? Para de lamentar que alguém não te chamou para uma mesa aqui na terra, e se alegre porque Deus está te chamando para a mesa do céu. Se é para aplaudir a Jesus, faz de verdade. Pastor, por que tem uma mesa para mim em lugares celestiais? O final do versículo diz, porque agora estamos onde? O que Jesus disse em João 15, quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. Porque estamos em Cristo Jesus, a graça nos salvou e nos colocou em uma mesa. Porque estamos em Cristo Jesus, porque nos apegamos a Ele com amor, a graça nos transportou, Deus em sua graça nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, onde temos redenção e um lugar assentado à mesa, que o Pai preparou e que o Filho pagou a conta. Não é no cantinho da sala, não é na soleira. Tem gente que nem sabe o que é soleira. Soleira é aquele degrauzinho na entrada da casa. Eu cresci fazendo lição na soleira da porta da casa da minha avó, minha avózinha que já está com Jesus, na vilinha que ela morava numa vila. Eu chegava da escola, eu queria sair para brincar, jogar bola, e ela aí falava, não, primeiro você vai fazer a lição. Eu deitava com o corpo para fora da casa, não vou deitar aqui não adianta você ficar esperando. Deitava o corpo para fora, o braço assim na soleira da porta, aquele degrauzinho, a bola no pé assim, mexendo e escrevendo a lição. Minha avó tentava barrar isso, mas chegou uma hora que ela falou, não tem jeito, pelo menos ele está fazendo. Eu ficava com o olho no peixe, outro no gato. O pessoal, vamos tirar o time, espera aí que eu já estou indo. Estou na última questão, pode me escolher. O lugar que Deus tem para você não é na soleira da porta, não é num cantinho, não é escondido, pode entrar, espera todo mundo comer e depois você come. Você se sentiria honrado de Deus te chamar para comer à mesa dele? E se ele falasse assim, espera os anjos celestiais comerem, espera os meus filhos amados comerem, no final você come também. Ainda assim você estaria na casa dele, na mesa dele. Mas você se sentiria muito amado e muito honrado? E por que você diz para Deus que não tem tempo e que se sobrar tempo você vai dar alguma coisa para ele? Como é que ele se sente? Porque a gente quer estar na lista de prioridade, os VIPs da mesa de Deus. Mas Deus é o VIP da nossa agenda?
Deus é o VIP dos nossos desafios? Como assim, pastor? Quem é que precisa desafiar a si mesmo para prosperar, para estudar, para ter uma saúde melhor, para ter um casamento melhor? Precisa. Por exemplo, homem precisa aprender que tudo que disser poderá e será usado contra você no tribunal, hoje à noite. Quando ele aprende isso, ele começa a viver melhor no casamento. A mulher aprende que com sabedoria ela edifica mais do que com os gritos. E tem muitas formas da mulher usar a sua sabedoria. Joga o cabelo para lá, joga o cabelo para cá, ela quebrou o varão. Agora, gritando, ela só gerou confusão. Simples assim. E a gente vai renunciando, porque a gente quer um casamento saudável. A gente vai renunciando, porque a gente quer uma saúde saudável. A gente não continua comendo só aquela porcariada e não faz exercício, faz nada da vida. Irmão, tem uns jovens que eu olho e eu falo assim, meu Deus do céu, eu não sei se no velório eu vou achar que está vivo, ou se hoje eu acho que está morto. Não sei. Porque tem gente que às vezes quando está vivo está morto, parece. Me dá gastura. Às vezes eu falo para o Rogério, vai rápido ele pegar uma coisa. Tá bom, papai. Rogério, vai, mas é rápido. Tá bom, papai. Não, pelo amor de Deus, deixa eu te mostrar como que é rápido na minha época. E olha que o Rogerinho ainda é ligeiro. Mas tem hora, irmão, que meu Deus. Ei. A gente sacrifica, a gente renuncia. Porque a gente quer uma saúde. A gente quer uma estética melhor. Uma autoestima melhor. A gente quer um padrão melhor. Quem é solteiro, você precisa pensar no padrão do que você quer e do padrão que você está oferecendo. Porque tem gente que não está oferecendo nada e quer receber muito. Verdade seja dita, irmão. A pessoa não passa um desodorante, um perfume, não se cuida, a higiene pessoal é bagunçada, a saúde é bagunçada, mas está esperando a princesa olhar e dizer, você é espiritual. Quem vai casar com o teu espírito é Jesus. Não, fica a dica aos solteiros. Quem vai casar com o teu espírito é Jesus. Até no casamento a Bíblia diz que os dois se tornam uma só, não um só espírito. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aí a pastora olhou para mim e disse assim, que espírito bonitão. Obviamente que a gente é de Deus, a gente vai procurar alguém que espiritualmente corresponda ao que a gente quer viver. A gente não vai estar em jogo desigual, ok? Está claro? Porém, a gente também vai procurar alguém que pensa como a gente, que queira conquistar o que a gente quer, que está indo para o mesmo lugar que a gente. Pensa como a gente, não é que a pessoa tem que ser igual, ela vai nos completar dentro de uma visão. Ei, o que a gente está fazendo? Aí a gente quer esperar, a gente renuncia. Ah, pastor, eu quero me formar. Aí a pessoa estuda de madrugada, fica a noite sem dormir. Quantas pessoas eu conheço que fizeram jornada dupla, tripla, para se formar? Estão pagando um preço. Vocês conhecem também? Agora pergunta aí o preço para Deus, qual que é que a gente paga? Ô Deus, essa semana se sobrar um tempinho, eu vou orar, hein? Deus, semana se sobrar um tempinho, na quarta eu até apareço na igreja. Deus, se sobrar um tempinho, domingo que vem. Não, Deus, se sobrar um tempo, não me atrapalhar. Deus, se sobrar um tempo. Você não está entendendo. A graça te pôs na mesa, não no quintal. A gente pega a sobra, e quem viveu a época de ter cachorro no quintal, porque hoje é tudo meio fechado, mas quintal, a gente pegava o que sobrou da comida, punha no potinho dos cachorros e levava para o quintal. É assim que a gente quer tratar Deus? No quintal, com a sobra? Ou a mesa? Deus, fazer o seguinte, eu preciso fazer a minha agenda da semana, mas não posso fazer sem orar. Eu não posso fazer sem ouvir tua palavra. O irmão ontem falou para mim, pastor, eu entrava no trabalho 7 horas da manhã, mas acordava 5h15. Irmão, por quê? Porque primeiro, né, pastor, eu precisava tomar meu banho, orar, ler a Bíblia, tomar meu café. Aí eu começava o meu dia. Deus tem que estar à mesa comigo. Eu preciso estar à mesa com Deus. Está claro para alguém aqui? Está claro ou não? Verso 7, põe aí para mim, por favor. Já leio aqui para acelerar aqui. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em quem? Em Cristo Jesus. Põe o tópico já para mim, presta atenção, estou falando nas eras futuras. Há um apontamento de Deus sobre o futuro, e nós acabamos de falar dele, mas também vamos falar aqui. Olha isso. A graça não nos levou a um cantinho da sala. Ela nos colocou onde, gente? À mesa. Com quem? Com o Pai. Através do Filho que morreu na cruz. Valorize
honre isso. Valorize a graça de Deus. Tem gente barateando a graça de Deus. Infelizmente, tem gente pregando que a graça é barata. Não vou nem falar dos que pregam que é de graça. A gente acessa e a gente recebe pela fé, sem pagar. Mas não foi de graça. O preço mais alto que esse mundo já viu foi pago pela graça. A conta mais cara que se podia imaginar, que esse mundo viu, que o universo viu, a conta mais cara não foi paga por Salomão, a conta mais cara não foi paga por Davi, a conta mais cara não foi paga por Elon Musk ou qualquer outro milionário, bilionário, trilionário, magnata, rei. A conta mais cara foi paga por Deus no Gólgota, no Calvário, através do Filho unigênito que se tornou primogênito, através do único perfeito, o único sem pecado, através da divindade em forma humana, sendo sacrificada, torturada até as últimas consequências e derramando o seu sangue até a última gota, porque não suportava viver sem eu e você. Não foi de graça, custou muito caro, muito caro. Sexta agora tem culto, 19 horas. Sexta da Paixão. É um encontro para a gente se lembrar. Não foi de graça. Domingo que vem é Páscoa, é para celebrar a ressurreição, a passagem, o Pessac, a passagem da morte para a vida, do cativeiro para a liberdade. Será que a gente se lembra dessas coisas? Que o preço da nossa liberdade custou o sangue de Deus na pessoa do Filho, custou a separação do Pai e do Filho, algo nunca visto antes. O Filho diz: Pai, por que me abandonaste? Custou a separação. Foi um preço caríssimo, gente, pelo amor de Deus. Abra a Bíblia em 1 de Pedro, vamos terminar essa mensagem hoje. 1 de Pedro, capítulo 1, vamos lá. Eu tenho só 2 textos para ler, você quer ouvir? Então vamos lá. Que é uma igreja bíblica. O pessoal está mais preocupado com a palavra do que com qualquer outra coisa. Não, porque tem que ser não sei o que, não, tem que ser bíblico. Tem que ser de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 13. Diz assim, ó: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o quê? O autocontrole. Depositem quanto? Toda a sua esperança onde? Na graça, que receberão, quando Jesus Cristo for revelado. Espera aí, Pedro vai escrever depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e assunto aos céus, ter ascendido aos céus. E Pedro ainda vai escrever que tem uma graça plena a ser revelada. É isso mesmo que está escrito? É ou não é, gente? Tem uma graça que vai ser entregue a nós quando Cristo for revelado ainda. Tem mais um nível de Cristo ser revelado? Qual? A volta. O que isso me ensina? Ei, irmão, agora eu vou causar, mas é bíblico. Para mim isso aqui já derruba a teologia de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque Pedro está dizendo que tem uma graça que a gente vai acessar, que vai se manifestar em nós, que vai ser plena, que vai ser completa. Não estou falando de outra, estou falando dela se completar quando Cristo for revelado. E aqui Jesus já tinha vindo ao mundo, morrido na cruz, ressuscitado e subido aos céus. Então só falta um nível. Qual que é? Voltar para buscar a sua igreja. Ele diz que ainda não está completo. Portanto, preparem somente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que o quê? Receberam? O AOTIL aí faz toda a diferença. O quê? Futuro. Ainda tem algo que eu preciso receber. Mais alguém? E quando que eu vou receber? Quando Jesus Cristo for? Mas a gente não conhece Jesus? Sim. Mas quando ele for revelado dizendo: vinde benditos de meu Pai, e no nome lá está o Rogério, no pacote. Tem mais alguém? Qual o nome? Qual o nome? Então eu preciso exercitar minha mente
Eu preciso ter autocontrole e dizer não ao pecado e permanecer nessa graça até que Jesus venha me buscar. Aceitei Jesus, agora vou viver uma vida louca e vou para o céu. Perdoe a minha ignorância, os que pensam diferente. É o que eu acredito que está na Bíblia. Jesus. 14. Sejam filhos o quê? Ué, mas se a graça já fez tudo, eu não preciso fazer nada, nem preciso obedecer. Para que obedecer? Vamos para o céu mesmo, mãe? Já aceitamos Jesus? Pedro errou a mão. Vamos arrancar essa página da Bíblia, gente? Então não arranca da tua vida também, não. Porque mais importante do que ela está aqui, eu não vou fazer essa dinâmica, não vou fazer de arrancar essa página. Não vou, essa é a minha Bíblia que eu estou lendo, que eu amo. Não tem nenhum, posso rasgar e pegar outra, não tem problema, é a palavra. Mas tem gente rasgando a vida, algumas páginas da Bíblia. Tem gente que consegue rasgar um culto. 30% do culto eu gostei, os outros 70% o pastor falou lá, que lá é indireta, direta, intermediária. Um monte de coisa aí. Ei, está escrito. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver. Quando satisfaziam o quê? Qual que é o pecado que ele está falando? Satisfaziam os próprios? Eu vivo para mim, hedonismo. E viviam na ignorância. Viver em função de si mesmo é ignorância. Conhecimento é viver em função do reino de Deus. Senhor, qual o maior mandamento de todos? Ame a Deus acima de tudo, inclusive de si mesmo. Porque o amor a si mesmo faz você pecar. O amor a Deus te guarda do pecado, te dá vida. Ame o próximo como a si mesmo. Você não vai querer o mal de ninguém, como não quer o seu mal. Então, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos, viviam na ignorância. Agora, porém, sejam o quê? Santos em tudo que fizerem. Santo é separado. Separado. Santo. É aquele que diz, eu não vou ser igual a todo mundo. Eu não sou todo mundo. Não, pastor, porque sabe a minha vida, a gente não pode. Não, eu não nasci para ser igual aos padrões desse mundo. Eu nasci para ser igual ao padrão do reino de Deus. A minha cultura é do reino dos céus, a minha mente é ligada aos céus, as minhas prioridades estão ligadas aos céus, senão eu não sou santo. Santo é separado, eu não vou viver seguindo o que o mundo vive, eu vou viver seguindo o que o reino aponta. Quem está entendendo? Como santo é aquele que os chamou, pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Jesus não veio a esse mundo para viver no ritmo desse mundo, Jesus veio a esse mundo para mostrar como que é o céu, e nos deixou aqui para continuar mostrando como que é o céu. Lembrem-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Eu gosto mais do Zé Paulo do que do Leandro. Deus não tem isso. Ele os julgará de acordo com as suas o quê? E quem não faz nada, também será? Porque omissão é pecado, Tiago diz isso. Tiago 4,17. Eu falei semana passada sobre enterrar o talento. Omissão também é uma ação de rebelião, é uma ação de desobediência. Deus vai julgar, irmão. Pastor, é dura essa palavra, irmão. A graça é incrível, mas traz responsabilidades. Nós estamos falando da graça, hein? Tudo texto da graça que eu estou mostrando, que traz consigo responsabilidades. Vocês estão comigo? Por isso, vivam com temor durante seu tempo, como residentes na terra. É uma residência, não é nosso destino final. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, não foi pago com simples, olha isso aqui, ouro ou prata que perdem seu valor. Ai, aquele ouro, ai, Deus fala, isso é coisa simples, isso aí perde valor. Ai, que eu quero fechar o negócio da minha vida. Deus fala, isso é tão pequeno, eu tenho muito mais. Olha o preço, simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. A graça nos alcançou, mas não foi de graça. Por amor a nós, Deus pagou o preço mais alto que se podia pagar. Alguém fica feliz com isso? Põe o próximo tópico e eu vou para o último agora, rapidinho. Cuidado para não ser aquele filho, entre aspas, que não valoriza o que foi pago porque não sabe o quanto custou.
Tem filho que não sabe quanto dinheiro vale. Por isso ele vive de forma irresponsável. Ele não sabe quanto dinheiro vale, então ele não sabe quanto custou. Tem filho de Deus dentro da igreja que não entendeu ainda o quanto custou, por isso não ama o próximo, não faz nada pela obra, não faz nada pelo reino, não faz nada pela igreja, não faz nada para salvar alguém, porque ele ainda não entendeu o quanto custou. Ele está vendo como aquele filho que não entendeu ainda. Qual seria o seu destino e o meu destino, gente? Pastor, não, mas desde que eu nasci, sabe, eu nasci em boa família. Não é só boa família que te salva. Não, mas eu sou filho de pastor. Não é ser filho de pastor que te salva. Não, mas eu cresci na igreja. Não é crescer na igreja que nos salva. O que nos salva, o que paga o preço da graça é o sangue de Jesus. Todas as outras coisas são consequência disso. A igreja está aí por causa disso, família boa está aí por causa disso, ser filho de quem serve a Deus está aí por causa disso. Tudo é por causa do preço que foi pago, preço altíssimo, custou muito caro. Recebemos de graça, mas não foi de graça, custou caríssimo. Está claro aí? E agora a gente termina em Efésios 2. Deus está falando com alguém hoje aqui? Irmão, tem gente que o diabo vai fazer de tudo para impedir que venha à igreja hoje, para continuar servindo a Ele. Mas em nome de Jesus, se você está em casa, você vai ser liberto agora e vai vir às 18h30. Não, pastor, não tem demônio aqui não. Lembra que a gente leu aqui Pedro falar sobre se libertar de si mesmo. Paulo vai falar aos Efésios, o problema é o seu interior, é você mesmo a guerra. Nem tudo é demônio. Tem coisa que é birra, desobediência, rebelião, coitadismo e por aí vai. Desperta. Verso 8, Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. A graça, mas eu preciso agir, fé. A fé depende de mim, a graça depende de Deus. Ou seja, para acessar a graça eu tenho que fazer alguma coisa. Ficou claro? Lembra que no início que eu falei? É a graça, mas precisa acessar por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de quem? De Deus. A graça é dádiva de Deus, e a fé também. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir pela. Qual que é a minha parte? Ouvir pela palavra, dar crédito à palavra. Aí eu cresço em fé e acesso à graça. Verso 9 diz: não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Aí alguém diz: aí, está vendo, pastor, eu falei? Então não importa o que eu faça. Importa sim. A graça é a conta que está paga, independente de você fazer ou não. Mas acessá-la muda o que você passa a fazer ou não. Como assim, pastor? Põe o verso 10 para mostrar que muda. Está na Bíblia, é só ler. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim do quê? Lê bem forte para mim, vai, 1, 2, 3. A fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Toda pessoa que foi alcançada pela graça, agora é responsável por compartilhar a graça. Se a pessoa não tem amor pelo próximo, não tem amor pela obra, pelo reino, por almas, ela ainda não acessou a graça como deveria. Se a pessoa só pensa em si mesma, a Bíblia diz que é disso que a gente precisa ser liberto. Gente, eu passei o culto inteiro pregando sobre a graça, e do começo ao fim está falando sobre a grande guerra, que é se libertar do egoísmo e o hedonismo. O homem no centro de tudo, eu, meus prazeres, o que eu quero fazer da minha vida, e eu, passar a viver em função do amor de Deus, onde eu vou me realizar muito mais do que eu poderia me realizar só em mim mesmo. Quem está entendendo? 2 tópicos finais, põe aí para mim, por favor. O acesso à graça é a fé que no que Deus fez. Quero acessar a graça. O acesso à graça é a fé. Tem que ter fé. Acessei, ok. A consequência de acessar a graça, ou o fruto da graça, o que ela gera em nós? É a frutificação que oferecemos. Toda pessoa alcançada pela graça e que acessou essa graça, agora começa a dar fruto, agora começa a realizar, andar em boas obras que Deus planejou isso. Está claro? E é bíblico? Está na Bíblia, gente? E o último tópico, presta atenção que a gente finaliza. Recebemos essa valiosa dádiva, um presente. Precisa largar outras coisas para pegar. Presente pela fé. A gente recebeu essa dádiva, esse presente valioso pela fé. Agora é a nossa vez de viver realizando obras que glorificam a quem? A Deus, e apresentam a graça de Deus
a todos que nos cercam, que nessa manhã todos nós sejamos ativados pela fé na graça de Deus e possamos sair por aquelas portas e também entrar por elas, servindo a Deus, não dando mais resto, mas dizendo: Senhor, conta comigo, porque tem valor o que eu recebi, e agora a minha vida tem valor em servir ao Senhor e ao próximo, em nome de Jesus. Quem crê diz? Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos orar.